O tema deste encontro é o 15º aniversário do grupo. Grupo de oração, Água Viva. Jesus, fonte de água viva. Essa vai ser a palavra que vai ser pregada nesta tarde. Jesus, fonte de água viva. De manhã nós falamos um pouco sobre a Virgem Maria. A gloriosa e sempre Virgem Maria. E eu acredito que muita gente foi tocado pela mão poderosa da Virgem Maria Santíssima. Eu também fui. Cada vez que nós pegamos sobre Nossa Senhora é uma alegria no coração tremenda. E pessoas me cobraram, foram me cobrar ali sentado. Cadê ela que foi me cobrar? Olha aqui, ó. Chegou brava comigo ali e falou: irmão, como é seu nome? Falei, não entendia nada, ela perguntando meu nome. Eu falei, meu nome é Cleidson. Ela, porque você não falou lá na frente. Então me perdoe se eu não falei. Então vou falar agora, muito. Eu me chamo Cleidson Cruz de Maria. Cleidson Cruz é um nome que eu trago no meu registro. Você também traz um nome no seu registro. Na identidade, no CPF, na carteira de trabalho, você traz um nome. O meu Cleidson Cruz. O Cleidson foi um nome escolhido pelos meus pais, óbvio. Seu nome foi escolhido por alguém. Ainda que não foi seus pais que escolheu, alguém deu palpite, deu opinião e foi colocado tal nome. Andréa, Paulo, Saulo, Cássio, Marta, Maria e por aí vai. Então o nome que meus pais escolheram para mim foi Cleidson. O Cruz é o sobrenome. Você vê que a palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 16, versículo 24. Renuncia a si mesmo, pega a tua cruz e segue-me. Mateus capítulo 10, versículo 38. Quem não pega a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Lucas 9, 23. Renuncia a si mesmo, pega a tua cruz e segue-me. Então você vê que o Senhor está dizendo a todo tempo, na Sagrada Escritura: pega a tua cruz. E o meu nome, o meu sobrenome, por Deuscidência, por cristão não é negócio de coincidência, não, Deuscidência. Deus ele já providenciava no meu nome o cruz. É o nome hereditário da minha família. Alguém vai falar, você é de que família? Família Barbosa, família Santos, família Pereira. Eu sou da família Cruz. Meu sobrenome é Cruz. E o de Maria, irmão, de onde foi que veio esse de Maria? Eu sou consagrado a Nossa Senhora, a Virgem Maria Santíssima. Então se você olhar na história dos santos, eu não sou santo, mas eu pretendo ser santo um dia. Quem aqui quer ser santo, levanta a mão. Só quem quer ser santo, levanta a mão. Levanta a mão quem quer ser santo. Levanta. Amém. Então, nós temos que ter essa vontade de ser santo. Porque a palavra do Senhor diz, em Levítico capítulo 19, versículo 2: sede santo, porque eu, o seu Deus, sou santo. E Jesus vai dizer, sede perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Então, essa vontade de ser santo tem que estar plantada no nosso coração. A primeira vontade de Deus na nossa vida não é que você seja engenheiro, que você seja professor, que você seja astrólogo, que você seja piloto de Fórmula 1, que você seja jogador de futebol. Não, a primeira vontade no coração de Deus é que você seja santo, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, no meu nome, Cleidson Cruz de Maria, São Luís Maria Grimond de Montfort, São Maximiliano Maria Kolbe. Então você vê que os santos, Santo Afonso Maria de Ligório, eles aderiram o nome mariano porque ele era um escravo de Nossa Senhora. Então eu, como você vê, uso algumas correntes no braço, mas não é no braço somente não, eu também tenho na perna. E vocês vão achar um pouco estranho todo acorrentado. Vai dizer o santo da igreja que muitas pessoas discriminam as correntes e criticam, e falam mal, e falam, esse cara é louco, esse cara é pirado com as correntes dessa feia de cachorro, com os cadeados. E o santo vai dizer, pior é as correntes invisíveis que o mundo aprende às pessoas. Quando as pessoas aqui são vítimas, e são escravos, e são aprisionados nas correntes do álcool, alcoólatra, e tentam sair e não conseguem. Talvez na sua família, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, tem alguém que é alcoólatra, é aprisionado, é acorrentado e não consegue sair. Como eu fui. Talvez as pessoas também estão aprisionadas no vício da prostituição, da masturbação, do adultério, no vício da cocaína, da maconha, do crack. Eu não sei qual é a corrente que está prendendo as pessoas da sua família. Qual é? Porque o demônio, ele é astuto. Ele quer nos acorrentar nas correntes invisíveis. Aí o mundo vai olhar para você e vai dizer, não, você está dentro do padrão, você está tranquilo, você não tem nada de errado. Mas quando o mundo começa a olhar para você e ver algo errado em você, é sinal que você está no caminho certo.
Porque a palavra do Senhor diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Eu não estou nem aí porque o mundo vai dizer. Eu não estou nem aí porque você vai olhar para mim com as correntes e vai dizer: esse cara é piada. Olha para mim, olha meus olhos verdes aqui, ó. Você já fez assim alguma vez? Estou nem aí. Porque, meus amados, você não é obrigado a usar corrente. Ninguém é obrigado a usar corrente. Mas eu não tenho vergonha de carregar o sinal de uma consagração. São Luís Maria Grimond, de uma forma, vai dizer que quando você usa as correntes, não significa que você é mais santo do que as pessoas que não usam. Não é isso. Mas significa que você não tem vergonha de dizer: eu sou escravo da Virgem Maria Santíssima. E uma coisa que move as pessoas, sabe o que é? No aeroporto acontece muito isso. As pessoas vêm e perguntam: meu irmão, não leva a mal não, mas essas correntes no braço aí, é o que mesmo? Umas perguntam por ironia, outros perguntam por curiosidade, e outros perguntam por maldade. E eu, como sempre, bom samaritano, né? Bom filho de Cristo, respondo com todo amor. Eu não tenho vergonha, é um sinal. Talvez se não tivesse essas cadeias, que é o nome, a cadeia, eu não estaria dando essa explicação para vocês. E talvez você nem sabia que tinha essa consagração. Muitas pessoas aqui eu tenho certeza que nem sabia que tinha. Mas é uma consagração já antiga. Existe um tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, um livrinho assim, que o demônio deixou durante 200 a 300 anos oculto, escondido. Satanás tomou o tratado e escondeu. E São Luís Maria Grimond de Montfort tem um pôster dele, um quadro, que ele aparece com uma cruz na mão, pisando na cabeça do demônio, e o demônio assim, ó, entregando o tratado de volta, depois de quase 300 anos. E essa consagração agora está ficando cada vez mais forte. E como eu vinha falando, o meu nome se tornou Cristo Good de Maria através disso. Eu ando descalço nas missões. Toda missão que eu vou descalço. E é motivo de questionamento. As pessoas perguntam: irmão, precisa andar descalço? Eu falei: não, irmão, precisa ter amor no coração. Mas tudo que eu faço na minha vida tem um porquê, tem um pra quê, e tem um porquê e pra quem. Se eu ando descalço, eu estou baseado na Sagrada Escritura. Se você abrir a sua palavra em Deuteronômio capítulo 11, versículo 24, vai estar escrito assim: onde pisares a planta de vossos pés, este lugar vos pertencerá. Josué capítulo 1, versículo 3 vai dizer: aonde pisare a planta de vossos pés, este lugar vos pertencerá, como prometi ao meu servo Moisés. Vocês têm a consciência e poder me explicar o que é quando pisarem a planta dos seus pés? O que é a planta dos pés? Não é isso aqui? É ou não é isso aqui? Eu sou baixinho, mas dá para ver, né? Não é a planta dos pés aqui? Não é a planta da sandália, não é a planta do calçado. Quando pisarem a planta de vossos pés, este lugar vos pertencerá. Eu quero falar para vocês que um escravo consagrado a Nossa Senhora, ele não tem mais nada. Tudo que eu tenho é de Nossa Senhora. O meu amor por Jesus está na mão de Nossa Senhora. A minha confiança no Senhor está na mão de Nossa Senhora. Meus bens materiais, as coisas que eu possuo, estão na mão de Nossa Senhora. E quando a palavra diz que este lugar vos pertencerá, automaticamente vocês começam a entender agora que quando eu pisei aqui, nesta terra, nessa cidade, nesse local, eu estou com meus pés consagrando este lugar ao nosso Senhor Jesus Cristo, através da Virgem Maria Santíssima. Bate palma para a Virgem Maria Santíssima. Esse lugar já não vai ser mais o mesmo, porque ele foi consagrado por alguém que teve coragem de vir aqui, e às vezes pagaram o mico de andar descalço. Nós temos o carisma da comunidade da pobreza, de não ter apego às coisas materiais, de não ter apego ao carro, à moto, ao dinheiro, à televisão, ao DVD, à internet, ao WhatsApp, Facebook e diabo a quatro que for. Não tenho apego a nada, nada. Eu sou isso aqui que vocês estão vendo, pequenininho, careca, mas bonito, perante os olhos do Senhor. Mesmo que vocês não achem. Mas eu tenho meus olhos verdes, meus olhos azuis, tenho convicção tremenda. E quando eu olho para vocês, você vê não meus olhos físicos, mas os olhos da minha alma. E a palavra que vai ser pregada aqui neste momento vai falar sobre Jesus, fonte de água viva. Eu quero convidar vocês a viver esse mistério. Que água é essa? Pega comigo no livro de João,
Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta? Faz agora. Alguém tem alguma pergunta? Tem. Faz a pergunta aqui, fazer. Alguém tem alguma pergunta? Não? Não tem pergunta nenhuma? Então, vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 1. Quando vocês acharem, vocês falam um amém bem gostoso aí. Eu não estou ouvindo não, fala amém para ouvir. Ah, agora vocês acharam. Toda hora eu fico para lá e para cá, bota a água logo aqui, ó. Pertinho de mim. Meus amados, a palavra do Senhor em João capítulo 4, versículo 1 vai dizer o seguinte. Amém? Presta atenção. Santo Ambrósio disse que quando lemos a Sagrada Escritura, Deus fala conosco. Quando oramos, falamos com Deus. Então agora Deus vai falar comigo e com você, porque a minha boca, meu ouvido está pertinho da minha boca. Eu ouço primeiro que vocês. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galileia. Ora, devia passar por Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritano? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que Jacó, o nosso pai? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou-lhe: Senhor, dai-me desta água, para que eu já não tenha sede, nem vim aqui tirá-la. Palavra de nossa salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Do ministério. Ei. Oi. Vamos trabalhar um pouquinho? Aqui não tem moleza não, irmão. Campo de batalha é fogo. Canta a música para Nossa Senhora aí. Qualquer uma que vir no seu coração. Eu, sendo escravo da Virgem Maria, eu não começo nada sem pedir a ela. Nada. A minha santinha, a mãe do meu Senhor, é que guia meus passos. E se eu for pregar aqui sem falar da Virgem Maria, não sai nada que preste. Falar a verdade. Vamos cantar a Virgem Maria. Pode ficar sentadinho no seu lugar aí mesmo. Ah, meu filho, se você soubesse o que vai acontecer hoje. Reunidos aqui, Oh, glória a Deus.
cenáculo de amor. Pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem, ela te conhece, os seus queridos filhos, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, o imaculado coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, o imaculado coração de Maria, nossa amadíssima esposa, nossa amadíssima esposa. Reunidos aqui, nós estamos reunidos aqui no cenáculo de amor, para te pedir, mãezinha querida, mãezinha amada, mãezinha amada, pedimos força para que o teu coração, mãe, seja ligado a nós. Bate no teu coração, Virgem Maria Santíssima. A senhora que conhece o coração de cada um. Todos seus queridos filhos, e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do imaculado coração de Maria, nossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão, do imaculado coração de Maria, nossa amadíssima esposa, nossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei a nossa súplicas e nossa necessidade, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora por nobis peccatoribus, nunca et hora morte nostrae. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir a Virgem Maria. Aplauda para valer, Nossa Senhora. Orando para esta palavra de hoje, meus amados, onde vai dizer que Jesus chegou a um poço de Jacó. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui já até viu, leu ou ouviu esta palavra algumas vezes. Onde a palavra vai dizer que Jesus ele se aproxima e é preciso nós entendermos, fazermos aquela hermenêutica da palavra. O que é hermenêutica, irmão? É você ler o texto bíblico
penetrar naquilo que Deus quer falar contigo e você trazer para a nossa realidade. Isso é uma hermenêutica. Exegese da palavra é quando você penetra a palavra e você vai descobrir qual o significado, qual a etimologia, como está escrito no original. Foi o que nós partilhamos pela manhã, onde nossos irmãos aí fora de outras denominações não fazem essa exegese. E nós, além de fazer a exegese, que nós agora examinamos a Sagrada Escritura, nós vamos trazer agora para a nossa realidade. Então separei alguns pontos dentro deste belíssimo capítulo 4. É o diálogo de Jesus com uma samaritana. Mas você, quando vai estudar história na tradição da igreja, você vai ver que isso aqui se torna uma coisa assim um pouco complicada de entender. Mas por que os samaritanos não se dão com os judeus? Por quê? Porque afinal de contas, Jesus, quando se aproxima daquela mulher para falar com ela, Jesus sabe que aquela mulher, ela é samaritana. Mas Samaria é a capital de Israel, e o povo de Israel não é o povo judeu. Então como é que pode alguém da Samaria, sendo a capital de Israel, ser rachado ao meio, ser separado dos judeus, se é o mesmo povo? Israel é a terra prometida, a terra escolhida por Deus. Acho que todo mundo sabe disso. Deus escolhe Israel, um povo, um pequeno povo. E Samaria é a capital de Israel. Significa que a Samaria faz parte do povo escolhido por Deus. Mas irmão, então por que é que o samaritano não se relaciona tão bem com os judeus? Até Salomão, o rei Salomão, nós falamos de manhã, um dos homens mais sábios da face da terra. Até Salomão, o rei Davi, para vocês entenderem, o rei Davi era o pai de Salomão. O rei Davi fez uma coisa extraordinária aos olhos de Deus. Ele conseguiu unificar as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Judá, em um único povo. Então o povo era unificado por aquele rei Davi. E seguindo a linhagem de Davi veio Salomão. Salomão é o filho de Davi. E Salomão agora dá continuidade à obra de seu pai, à obra de Deus. Tanto é que quem vai construir o templo de Jerusalém não é Davi. Deus promete para Davi, mas quem constrói o templo de Jerusalém é o rei Salomão. Só para vocês entenderem, eu preciso explicar isso. Samaria é a capital de Israel. Grave isso. Samaria é a capital de Israel. Enquanto o rei Salomão ele estava vivo, era um único povo. Mas quando o rei Salomão morre, o que acontece? A Samaria, ela é conquistada, ela é invadida pelos assírios. Então a Samaria, sendo capital de Israel, já não é mais um povo de Deus, entre aspas. Já não é um povo que segue os costumes de adorar o Senhor Deus dos exércitos, o Senhor Deus de Israel. A Samaria, o povo samaritano, ele foi obrigado pelos aqueles governantes, aqueles reis, a mudarem os seus costumes. E aí entra agora a divisão. Diabo. Qual o significado da palavra diabo? Diabo, na origem grega, é diabolos, o divisor. Diabo é aquele que vem para dividir, para rachar no meio, para separar o povo de Deus. Então, quando o rei Salomão morre, outras pessoas começam a tomar posse no sentido governamental, no sentido político. E agora o povo de Samaria é obrigado a adorar não somente o Deus de Israel, mas a adorar outros deuses. O que acontece? Racham o país no meio. Como se fosse o Brasil. O Brasil, para vocês entenderem, a terra escolhida por Nossa Senhora Aparecida. É ou não é? Nossa Senhora Aparecida escolheu o Brasil para aparecer. Por isso que é Nossa Senhora Aparecida. Fácil de entender isso. Mas o que acontece? Vem o diabolos, que é o divisor, entre aspas, e racha o Brasil no meio. Então, o mesmo povo brasileiro já não é mais o mesmo povo de Deus. Foi o que aconteceu em Israel. Quando o rei Salomão morre, aí divide o país em dois povos. Reino norte, que é o reino de Israel, e reino sul, que Jerusalém se torna a capital de Judá. Só para vocês entenderem. Israel foi dividido ao meio. O povo de Jerusalém e o povo de Samaria.
Samaria, capital de Israel, Jerusalém, capital de Judá. Só que Judá, Samaria, Jerusalém, Israel é a terra prometida, é o povo escolhido por Deus. E sabe o que é interessante nessa passagem de nosso Senhor Jesus Cristo? É que nosso Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Era isso que eu queria falar com vocês. Quando Jesus se aproxima da samaritana e pede para aquela mulher: dai-me de beber, Jesus está dizendo para mim e para você hoje que não é porque aquela pessoa é do candomblé, não é porque aquela pessoa é espírita, não é porque aquela pessoa é da magia negra, porque é maçom, que você não deve se aproximar e dar uma palavra para ela. Jesus é fantástico. Jesus se aproxima de uma mulher samaritana e Jesus ele não está nem aí para a lei, porque vai falar a palavra de Romanos capítulo 5 versículo 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, ele vem para quebrar os prognósticos da lei. Ele vem agora com a graça. Porque antes estavam sob o domínio da lei, mas agora estamos sob o domínio da graça. Então Jesus, ele quebra esse negócio. Não vou falar com fulano, não vou falar com ciclano, porque não é povo judeu, porque não é povo que segue meus costumes, não. Com Jesus não é assim. Eu quero fazer agora a hermenêutica. É trazer para a minha e para a sua vida. Você tem feito acepção de pessoas? Você tem olhado diferente porque alguém não é da religião que você participa? Você tem olhado diferente porque uma pessoa da sua rua é um drogado? Você tem olhado diferente porque uma pessoa é um traficante, é um assassino? Se você tem feito isso, você não tem sido um bom cristão. Porque Jesus, quando olha para uma pessoa, interessante observar isso, que Jesus ele não olha nenhum instante na Sagrada Escritura inteira, do começo ao fim. Você não vai ver Jesus perguntando o que você fez. Ele não perguntou: Paulo, por que você matou Estevão? Ele não perguntou: Mateus, por que você é ladrão? Quando Jesus ia passando que Zaqueu estava no alto da árvore, o que Jesus faz? Zaqueu, vou almoçar na sua casa hoje, desce daí. Mas Jesus sabia que ele era ladrão, que ele abusava das pessoas. Mas Jesus não está interessado no seu passado. Eu não sei como você chegou aqui, o seu pensamento. Se você faz muita acepção de pessoas, se você olha alguém com um olhar diferente, porque não participa da mesma crença que você. Eu não sei se você tem olhado para o seu irmão, porque talvez ele exerce um ministério dentro da igreja, e você muitas vezes tem inveja dele, ou tem despeito do que ele faz. Eu não sei como você tem olhado as pessoas. Mas um ensinamento nesta passagem me chamou muita atenção. Jesus, quando olha para alguém, ele vê o melhor daquela pessoa. Quando eu estudava, há muito tempo atrás, eu tive um professor. E o professor me ensinou o seguinte: quando alguém comete um crime, ela fica marcada pro resto da vida pelo aquele crime. E a 8ª série que eu estudava era a 8ª A, eu nunca me esqueço disso. Éramos tidos como a nuvem negra da escola. 8ª A, bendita 8ª A. Que quebrava a cadeira, quebrava a lâmpada, riscava o quadro todo. E um dia esse professor de religião, ele chegou e falou para nós: vocês estão com a nuvem negra. E eu quero falar para vocês que mesmo que vocês se convertam e que você volte aos caminhos certos, a uma classe obediente, a uma classe normal, que a nossa não era normal não, viu? A fama da 8ª A perante o mundo e as pessoas vai ser a nuvem negra da escola. Talvez se você conhece uma pessoa que matou alguém, por mais que ela se converta e caminhe no caminho do Senhor, que caminhe com Deus, o olhar de Jesus não é como o humano. Os homens vão olhar para ele, sabe como? Ah, você está falando de fulano que assassinou ciclano. Ele vai ser lembrado assim. Porque dificilmente as pessoas, eu estou falando das pessoas do mundo, dificilmente o mundo vai lembrar você pelas coisas boas que você fizeram. Mas com Jesus, olha o dedinho. Com Jesus não. Jesus ele não olha o seu passado. Jesus ele não pergunta o que você fez. Mas Jesus ele te convida a uma nova vida. Ele te convida a uma conversão. Quem dirige aqui sabe o que é uma conversão? Tem a plaquinha lá, conversão à esquerda, conversão à direita, conversão para lá, para cá. Conversão é mudar de direção. Quando Jesus se aproxima daquela samaritana, ele não ora e vê uma mulher que adora outros deuses.
Ele não olha para a samaritana e vê uma mulher que não adorava o Deus de Israel. Ele não olha para a samaritana e vê uma mulher que não seguia o seu costume. Mas ele olha para a samaritana e vê uma mulher que a partir daquela palavra, a partir daquela conversa, pode se tornar uma mulher de Deus. E quantas vezes você, meu irmão, olha para o seu irmão até de caminhada e não consegue enxergar nele que ele pode ser um grande profeta, que ela pode ser uma grande profetisa? Quantas vezes você olha para o seu irmão de caminhada e não consegue ver nele um bom músico na igreja, e não consegue enxergar nele as qualidades que ele tem, mas você só aponta os defeitos? É verdade ou mentira? O ser humano, o mundo, ele tem essa má qualidade de apontar sempre o defeito. Geralmente quando as pessoas apontam para alguém, é para acusar, é para falar mal, é para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu quero falar para você que existe um dedo diferente. E esse dedo tem o nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, quando ele aponta o dedo para Mateus na banca sentado, Mateus é um cobrador de imposto, um ladrão, cheio de ouro e prata, diz a palavra. Mateus é o mesmo Levi, a mesma pessoa, Levi e Mateus. Quando Jesus aponta para Mateus, ele fala: segue-me. Jesus não pergunta o que ele é, porque afinal de contas Jesus sabe todas as coisas. Mas ele diz: segue-me, Mateus. E Mateus não resiste àquele olhar penetrante do Senhor. Levanta, deixa tudo e vai atrás de Jesus. Zaqueu, quando está no alto da árvore que Jesus passa, ele olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce daí, vou comer contigo hoje. E Zaqueu automaticamente desce e tem um encontro pessoal com Jesus. E sabe o que a palavra continua dizendo? Que Mateus devolve 4 vezes mais ao povo tudo o que ele tinha roubado. Sabe por quê? Porque teve alguém que acreditou nele. Interessante nós partilharmos aqui no momento da adoração, quando Jesus vai passando, e tem Bartimeu. Bartimeu é um mendigo. Em Marcos capítulo 10, versículo 46, você vai ver cura de Bartimeu. Bartimeu é um mendigo, ele está jogado no chão como um mendigo, um homem cego, que estava mendigando as migalhas dos outros. E quando Bartimeu descobre que Jesus vai passar, ele começa a gritar Jesus. E sabe o que é que os discípulos de Jesus fazem com Bartimeu? Vocês sabem? Cala a boca, ele não vai te ouvir. Você está louco? Para de gritar, rapaz. Os discípulos de Jesus começam a repreender Bartimeu, que está clamando a misericórdia de Deus. Dá para você compreender, meu irmão? São os discípulos de Jesus, aqueles que tiveram um encontro com Jesus, aqueles que tinham intimidade com o rei, com o mestre. Eles dizem para aquele homem: para de gritar, rapaz, você é louco, ele não vai te ouvir. Mas ao contrário de muitos na igreja, o que é que Bartimeu faz? A palavra diz que ele grita mais alto. Eu não sei o que as pessoas têm dito para você no dia a dia. Eu não sei o que as pessoas têm dito para você. Ah, você não é nada na igreja, você nunca vai ser nada. Por que Deus escolheu você? E às vezes você não sabe. Só que Bartimeu faz uma coisa contrária a muitas pessoas. Quando os discípulos de Jesus, o povo que andava com Jesus, que tinha intimidade com Jesus, manda ele calar a boca, ele fala: não vou calar não. Eu estou vendo a minha salvação passar na minha frente, eu vou calar? Não vou calar não. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10, versículo 10. É crendo de coração que se obtém a justiça, mas é professando com palavras que se chega à salvação. E Bartimeu, todos nós sabemos o que Bartimeu fez. Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E está seu irmão do lado falando: cala a boca, rapaz, ele não vai te ouvir não, cala a boca. É causa perdida, cala a boca. Jesus não vai te ouvir não, e você vai sim. Jesus, Jesus, você tem que gritar Jesus. É o primeiro ensinamento que esta palavra tem para nós. Alguém pode pegar isso aqui para mim, bota aqui? O sol da justiça chegou. Tá bom. O primeiro ensinamento que nosso Senhor Jesus Cristo tem para nós é dizer que Ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para você e vê o santo que você pode se tornar. Ele olha para você e vê a santa que você pode se tornar. Ele olha para você e vê algo que você pode fazer magistralmente. Jesus, quando olha para a gente, Ele olha com um olhar diferente. Quero pedir ao ministério que faça um sonzinho de fundo aí. Parou por quê? Não pode parar o sonzinho de fundo. Faz um sonzinho de fundo, deixa na automática aí do Yamaha. Yamaha não sei o que, acho que ele faz isso aí, né? Bota o sonzinho de fundo aí em nome de Jesus. E agora Jesus tem um diálogo com essa mulher.
Jesus começa a dialogar com uma mulher que não prestava o mesmo culto que ele, que não adorava o mesmo Deus que ele adorava, que não adorava o Deus que os discípulos seguiam. E Jesus agora fala para aquela mulher: dai-me de beber. E aquela mulher se espanta, lógico. Mas como tu sendo um judeu, vem falar comigo que sou samaritana? E quando os discípulos de Jesus chegam, se assustam. O discípulo era o santinho que andava com o Senhor. Mas não, meu irmão, aquele discípulo que andava com o Senhor é como eu e como você, era pecador e miserável também. E muitas vezes você fala: eu não sou digno de seguir o Senhor. Eu não sou digno porque eu não sou São Paulo, eu não sou Pedro. Mas eu quero falar que aqueles homens eram pecadores, e que encontraram em Jesus a chance, encontraram em Jesus o refrigério, o refúgio, a esperança de se tornarem santos. Por isso que eles conseguiram chegar aqui eles chegaram. Como não falar de São Pedro, que foi crucificado de cabeça para baixo? Paulo teve a cabeça cortada. E na pregação da manhã você viu que todos esses homens eram pecadores. E Jesus tem um diálogo com essa mulher e pede para essa mulher: dai-me de beber. O que a mulher responde para ele? Jesus, mesmo que eu quisesse dar você, mesmo que eu quisesse, eu não posso. Você é judeu, eu sou samaritano. Mas como você diz agora que se eu pedir água a você, você vai me dar? Se o poço é fundo e você não tem nenhuma cordinha, nem um baldinho para pegar água. Jesus falava numa linguagem espiritual. A mulher falava numa linguagem material. Eu quero falar para você: se você caminhar com Deus numa linguagem material, você nunca vai entender o que está escrito aqui. Nunca. Porque aqui, como eu falei, não é um revistinha em quadrinho. É um livro teológico, filosófico, espiritual, material. Dentro da Sagrada Escritura, você tem que pedir a Deus para te ensinar, para te capacitar a entender o que o texto bíblico quer dizer. E quando Jesus fala para aquela mulher: se soubesses quem te pede água, se tivesses o dom de Deus e soubesse quem te pede água, era você quem me pediria: dai-me de beber. E eu quero falar para vocês o que Jesus está querendo dizer com esta palavra: dai-me de beber. Quando Jesus disse para aquela mulher: a água que eu vou te dar, minha filha, é uma água que você vai beber e não vai ter mais sede. Porque quando você beber dessa água, o seu corpo, a sua alma, a sua história, a sua casa vai se transformar numa fonte de água viva. Você sabe o que é um minador? Ele nunca para de sair água. Todo mundo sabe, minador. Você cava um buraco, chega a determinado ponto, começa a dar água, não é isso? E quando começa a dar água, nossa senhora, não para mais de dar água. Você chegou no minador, você alcançou o tesouro. E eu quero falar para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de algumas maneiras dentro da Sagrada Escritura. Eu quero falar para vocês que o Espírito Santo se manifesta como fogo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, onde vai dizer que o Espírito Santo desceu como língua de fogo e ficaram todos possuídos e orando em outras línguas. Eu quero falar para vocês que no povo do deserto, quando Moisés levava o povo no deserto, colunas de fogo iam seguindo o povo, Deus se manifestava através do fogo. Eu quero falar para vocês do vento. Quando Jesus atravessa as portas do cenáculo fechada, e os apóstolos, todo mundo, 120 pessoas estão com medo, e quando Jesus faz, recebe o Espírito Santo. A manifestação de Deus está através do vento. Se manifestou através do fogo, se manifestou através do vento. E quando nosso Senhor Jesus Cristo vai ser batizado por João Batista, e João Batista se apresenta ao Senhor e diz: não, sou eu que preciso. E Jesus: por agora não, faz o que tem que ser feito. E quando Jesus é batizado no Rio Jordão, a palavra vai dizer que desce sobre Jesus em forma de pomba. O Espírito Santo desceu como fogo, desceu como vento, desceu como pomba. Quando o profeta Samuel vai na casa do rei Davi ungí-lo e vai escolher o novo rei de Israel, ele leva nas suas mãos o que? O óleo consagrado, impõe as mãos no Davi e começa a ungir com óleo, e o Espírito Santo de Deus penetra a alma de Davi. O Espírito Santo desceu em Davi através do óleo, fogo, vento, pomba, óleo. Eu quero falar para vocês da água. Eu quero falar para vocês que o Espírito Santo de Deus também,
Ele se manifesta para o seu povo desde o princípio de toda a criação até hoje, através da água. Amém? Estão dando para entender? E vocês vão perceber por que eu preciso explicar isso. Porque Jesus disse para aquela mulher: se soubesse quem te pede, me pediria, dai-me de beber. E você teria uma água viva, e de dentro de você jorraria uma água que jorraria para a vida eterna. Então nós precisamos entender de que água é essa que Jesus está falando. Então, meus amados, nós vamos olhar que a água, desde o Antigo Testamento até hoje, aonde tem água tem vida. O significado da palavra água é vida. Um lugar que não tem água, não tem, seja planta, seja animal, seja ser humano, seja lá o que for, ser vivente, precisa de água. Primeiro ensinamento. Quando Jesus disse para aquela mulher: você tem que ser uma fonte de água viva, significa que tem que beber a água verdadeira, a água que vem, que toma posse, e que toma conta, e que batiza, e que ensina, e que ajuda, e que converte. Jesus está falando da água. Olhamos no Antigo Testamento, tinha várias cidades, e as cidades que tinham água eram tidas como terras abençoadas, e as terras que não tinham água eram terras amaldiçoadas, porque não podia plantar, não podia colher, não podia criar animais, porque não tinha a fonte de água viva. E Jesus agora vem apresentar para essa mulher uma água viva. Jesus agora vem falar numa linguagem espiritual para essa mulher: você precisa conhecer esta água. Olhamos para Abraão quando sai com o povo. Abraão era um homem muito rico e sai da terra dele e caminha no deserto. Nossa, que alegria quando eles encontravam um pocinho de água, ainda que suja, ainda que barrenta, ainda que misturada com micróbio. Mas quando eles encontravam água, o que é que o povo fazia? Se lançava de corpo e alma na água. Eles encontravam a água que saciava o corpo. E Jesus vem apresentar uma água que sacia a alma. Eu quero falar para vocês de alguma manifestação de Deus. A água também foi manifestada desde o princípio de tudo. Quando Deus criou o céu e a terra, quando Deus criou o homem e a mulher, que o homem se rebelou, que o homem caiu no pecado. É interessante que Deus mandou Noé fazer a arca de Noé para salvar o povo das águas do dilúvio. Então, a água também é uma manifestação do poder de Deus, da hierarquia de Deus, da glória de Deus. Então, aquela água também era sinal de quê? De sofrimento para aqueles que não tinham a sua vida reta aos olhos de Deus. Entram na arca da arca de Noé, Noé, seus filhos e sua família, e a água inunda aquele lugar e todos morrem. Deus manifesta o teu poder através da água. Interessante nós observarmos que quando Moisés ele sai do deserto e o faraó pede que seus soldados persigam o povo de Deus para matá-lo, e quando chega no Rio Vermelho, naquele rio, que Moisés está de frente para o rio, não tem mais para onde ir, e o povo começa a dizer: tiraste do deserto para morrer aqui, tiraste do Egito para morrermos aqui. E Moisés, ao mandado de Deus, junto com Arão, bate o seu cajado na água. E o que acontece? O rio se abre no meio, e o povo de Deus passa a pé enxuto, diz a palavra. O povo de Deus passou pelo mar aberto. Quando o povo de Deus passa, eles passaram pela bênção. Mas quando o povo do faraó do Egito entra, o mar fecha e mata todos eles, animais e homens. A manifestação de Deus através da água. Eu quero falar para vocês uma coisa que eu estava estudando. Eu fiz questão de anotar aqui. Quando Moisés está com o povo no deserto, o povo começa a ter sede e começa a resmungar. E Deus fala para ele: Moisés, bate o teu cajado na rocha, para que esse povo veja que eu sou Deus Todo-Poderoso. E o que é que Moisés faz? Bate o cajado na pedra, na rocha. E o que é que sai dentro da rocha? Água. Agora eu quero fazer uma ligação direta do Antigo Testamento, de quando Moisés bate o cajado na rocha e sai água. Eu quero lembrar agora de Jesus Cristo no alto da cruz. João 19:34.
Quando o soldado vem que transpassa com a lança o coração de Jesus, o que sai? Água. Saiu água e saiu sangue. Então quando eu entendo hoje que quando Moisés bate na pedra que sai água, já é uma prefiguração, já é para nós termos noção que do coração de Jesus também sairá uma nova água. Eu quero falar para vocês o nome Moisés. Você sabe o significado do nome Moisés? Quem sabe levanta a mão. Moisés, sabe? Glória a Deus. Tem mais alguém? Amém. Minha irmã ali, me corrija se eu estiver errado. Quando a mãe de Moisés estava grávida e deu à luz a Moisés, Moisés era um menino muito formoso, vai dizer a palavra. Só que Moisés era preciso esconder Moisés. Era preciso ali ter um cuidado com Moisés para que outras pessoas não tomassem posse daquele menino. E o que a mãe de Moisés faz? Coloca Moisés em um junco, em uma cestinha, bota no rio e solta Moisés. A filha do... Olha como é o projeto de Deus. E talvez você pergunte: por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa tribulação? Por que eu sou tão perseguido pelo demônio? Por que o demônio não me deixa em paz? Por que minha vida está uma verdadeira desgraça? Moisés foi colocado dentro da água e abandonado pela mãe. Não porque a mãe queria, mas porque foi preciso para cumprir a palavra de Deus. Quando solta Moisés, quem encontra Moisés no rio? A filha do Faraó. Faraó é o rei do Egito. Então o povo de Deus estava escravizado no Egito. E Deus permitiu que ali Moisés fosse levado numa cestinha para que a filha do Faraó encontrasse Moisés. E daí dá o nome a Moisés: tirado das águas. Moisés significa salvo das águas. Se você olhar na palavra Êxodo capítulo 2 versículo 10, vai ver que Moisés é tido como salvo das águas, tirado das águas. Você percebe como a água está presente desde o começo? A água está presente desde o começo. Mas Jesus agora vem falar de água. E eu quero provar para vocês no final desta pregação que a água de que Jesus está falando não tem nada a ver com as outras águas. As outras águas apenas estavam prefigurando, as outras águas estavam sinalizando que ainda viria uma água diferente, que ainda viria uma água nova, que ainda viria uma água redentora, uma água purificadora, uma água para lavar os pecados. Ainda viria, meu irmão. Não era aquela água ainda. Eu quero falar para vocês que Moisés bate o cajado no rio e transforma o rio de água em rio de sangue. Olhando agora para o Senhor na cruz, quando o soldado transpassa o coração de Jesus, o que sai do coração de Jesus? Sangue e água. Moisés bate o cajado e transforma a água em sangue, mas o faraó está com o coração duro. E vai dizer que depois que aquela água foi transformada em sangue, ninguém podia mais beber. Os peixes morreram, para o faraó saber que existe um Deus todo-poderoso no alto dos céus, que comanda, que governa e que é o dono de tudo. Eu ainda quero falar para vocês do batismo de Jesus Cristo nas águas. Mateus 3,16. Quando Jesus Cristo ele é batizado, é interessante eu fazer um pequeno comentário aqui. Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele viveu 30 anos com sua mãe, certo? 30 anos. E ele viveu o ministério de pregação, de anúncio da palavra, de chamar o povo para a conversão, 3 anos. Ele morreu com 33 anos. Uma coisa interessante, se você olhar a Sagrada Escritura, você vai ver que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele só foi para a missão, ele só foi anunciar depois que foi batizado nas águas. Enquanto Jesus Cristo de Nazaré não foi batizado nas águas, ele não foi anunciar o reino de Deus. Sabe por quê? É porque Jesus precisava do Espírito Santo. Jesus precisava do Espírito Santo. Jesus é obra do Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, Nossa Senhora, gerou Jesus Cristo de Nazaré através de intercessão, de providência e de manifestação do Espírito Santo. Então quem precisava que o Espírito Santo descesse sobre Jesus éramos nós. Jesus ele dá o exemplo. Nós para irmos para a missão, nós para fazermos a obra de Deus, Jesus quer dizer para cada um de nós é preciso estarmos preparados. Olha para mim e presta atenção, deixa o povo correr do sol. Quando Jesus se batiza, automaticamente ele sobe para a montanha para anunciar a palavra de Deus. Então é preciso você se preparar, meu irmão. Não é somente dizer eu vou lá, eu vou fazer acontecer, não. Se prepara.
Porque existe um campo espiritual. Existe algo que acontece sobrenatural, que os nossos olhinhos, o meu verde e o seu azul, não enxergam. Existe algo acontecendo neste momento aqui que os nossos olhos não estão enxergando. E Jesus dá esse ensinamento: só vá para a missão depois que estiver preparado. Bate no seu peito e fala assim: eu só vou para a missão quando eu estiver preparado. Eu só vou para a missão quando eu estiver com o Espírito Santo. Amém? Eu quero falar para vocês, agora nós falamos muito do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vamos falar agora. Os discípulos estão em alto mar no barco. E quem aparece caminhando? Jesus Cristo. Caminhando sobre as águas. Nossa, como é gostoso falar de Jesus. Primeiro Deus abre o mar. Faz tirar a água da pedra. Faz virar água em sangue. E agora Jesus caminha sobre as águas. Ele não está nem aí para a lei da gravidade. Se você afunda na água, Jesus não afunda não. Ele caminha sobre as águas. Eu quero falar para vocês também da conversa de um diálogo que Jesus teve com Nicodemos para finalizarmos este momento. Quando Jesus se apresenta a Nicodemos, e Nicodemos vai diante de Jesus, no capítulo 3 de João, no versículo 3, Jesus diz: quem não nascer da água não verá o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não verá o reino de Deus. Jesus está dizendo para aquele homem: se você não nascer da água e do Espírito Santo, você não entrará na glória de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito Santo, bem curto e grosso, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Eu preciso falar isso para você. Santa Gema Galgani vai dizer uma frase que eu sou apaixonado: eu só tenho medo de magoar Jesus. E eu preciso falar para vocês alguma verdade. Nicodemos era um doutor. Nicodemos era um homem muito sábio. E Nicodemos se apresenta diante de Jesus e diz: como eu vou nascer de novo? Por acaso eu vou ter que entrar na barriga de minha mãe? Nicodemos falava como a samaritana, numa linguagem material. E Jesus falava para Nicodemos da mesma forma que falou para a samaritana, numa linguagem espiritual. Nicodemos, vem cá, seu sem vergonha. Nicodemos, me escuta aqui, seu cabra safado. Ou você nasce de novo da água e do Espírito Santo, ou você vai queimar no fogo do inferno. Ou você nasce do Espírito Santo, ou você tem uma intimidade com Deus através das águas do batismo, através da água purificada do Senhor. Ou não precisa você estar aqui. Ou não precisa você caminhar na igreja. É preciso ter uma experiência. Eu sempre falo com as pessoas de caminhada na igreja, pessoas que estão 10 anos, 15 anos, 20 anos, e na mesma, não muda nada. É como entrou a primeira vez. Ela não teve um encontro com Jesus. Agora eu quero falar um pouquinho da minha vida, resumidamente uma história, eu não posso deixar para vocês. Olhando para mim hoje, vocês não conseguem enxergar quem eu era antes. Eu fui um jovem que vivia no mundo da prostituição, da masturbação, da fornicação. Hoje eu tenho 31 anos de idade, 3 anos de caminhada firme. Eu passei 9 anos afastado da igreja, sem rezar sequer uma Ave Maria, sem fazer sequer um sinal da cruz. 9 anos. Eu comecei a envolver com pessoas do campo de futebol e comecei a fumar cigarro. E o mundo pregava que cigarro não era droga. Eu comecei a fumar maconha e as pessoas pregavam que maconha não era droga. Depois eu fui para a prostituição. Comecei a participar de casas de orgia, de participar com homens e mulheres. Deixei até homossexuais fazer sexo oral em mim, onde a palavra do Senhor condena. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: vosso corpo é templo do Espírito Santo, e o qual não pertence a ti, você pertence ao Senhor. E eu deixava que o meu corpo fosse templo do cigarro, templo da maconha e templo da prostituição. Então eu fazia uma verdadeira bagunça com o templo do Espírito Santo de Deus. Talvez você chegou aqui com uma palavra de Apocalipse, diz, capítulo 3, versículo 1: és considerado vivo, mas estás morto. A palavra do Senhor também diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16: mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar. O morno é vomitado da boca de Deus. Ou você é quente no Espírito Santo, ou sai fora, mano. Você está no lugar errado. Agora, se você quiser ser quente, se você quer sentir o fogo do Espírito Santo através da água do Senhor, você está no lugar certo. Eu sempre costumo dizer:
Se o diabo vir frio, eu estou quente. Se ele vir quente, eu estou fervendo. Se o diabo vir fervendo, eu estou evaporando. Não vem não, Satanás, que aqui tem um soldado pronto para o combate. É aquele que se prepara. É aquele que fala: demônio, eu não posso não, mas tem alguém comigo que pode. Bate palma para Jesus, meu irmão. Bate palma para Jesus. Fui para o mundo do adultério, da prostituição, fornicação, masturbação, orgia. Ia para os brega, desculpa a palavra, brega. Hoje o jovem ele fala: irmão, eu posso ir na festa. Afinal de contas, na festa, eu vou lá, mas eu não vou fazer nada de errado. Eu só vou dançar, só vou olhar o cantor que eu acho bonito, Luan Santana, não sei quem, bonito, tá bom. Você pode ir pro brega também, não fazer as coisas que as pessoas fazem lá. Desculpa a palavra. Vai dizer São Maximiliano Maria Kolbe, São João Maria Vianney, obrigado Espírito Santo. São João Maria Vianney vai dizer que quando você entra em um lugar desses, lugar de prostituição, de fornicação, de droga, de contenda, de briga, de orgia, o seu anjo da guarda não entra com você. Não sou eu que estou falando, eu não acho nada. São João Maria Vianney vai dizer que quando você entra na festa do mundo, quando você entra num bereguedê, que lá tem esse nome, brega tem bereguedê, né? Luz vermelha, tem, cada lugar tem um nome, né? Casa de prostituição, o seu anjo da guarda, ó, não entra com você não, irmão. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz no Salmo capítulo 1, versículo 1: não se assente à mesa dos escarnecedores, não se misture aos ímpios. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. A palavra do Senhor diz também, meu irmão, que maus companhias corrompem bons costumes. Então eu comecei a participar desses locais. E até então, no início eu não praticava de fato as coisas, mas eu fui seduzido pelo sedutor do mundo. Porque o demônio é o pai da mentira e me enganou. E talvez esteja enganando você também. Glória a Deus se não tiver. E se tiver, hoje ele vai ser esmagado pela verdade, que é Jesus Cristo de Nazaré. Me apresentaram uma droga chamada cocaína. Eu comecei no cigarro, na maconha. Me apresentaram uma droga chamada cocaína. Quem já usou sabe o que eu estou falando. Eu gostei tanto de cocaína, Todas as vezes que eu cheirava cocaína, eu cheirava até morrer. Eu ficava sexta, sábado e domingo cheirando cocaína, tomando cerveja. E comecei a me envolver com as pessoas do tráfico. Comecei a traficar. Eu vendia maconha, vendia crack, vendia cocaína. Eu tinha um carrinho, eu partilhava com os irmãos ontem. Eu tinha um carrinho, um Celta, com aro 15, um rodão rebaixado, com sonzão no fundo. Eu tinha uma moto. E eu tinha também uma mulher em casa, que já não aguentava mais olhar para minha cara. E nesse contexto de vida, eu fui crescendo nesse contexto. Comecei a ser uma pessoa rebelde. Eu usava um batidão de prata, um cordão de prata, grandão, como se fosse o dono da quebrada, dono da favela. Eu usava um cabelo moicano cortado aqui assim de branco, cá do lado vermelho. Eu torcia para um time chamado Vitória da Bahia, mas que time não era campeão nunca. Eu torcia para esse bendito time Vitória. O meu carro, eu botava o meu carro com a bandeira, pintava aqui o escudo do time e ia para o estádio de futebol. E no estádio de futebol eu xingava muito, era mãe do juiz. E nesse campo de futebol, no estádio de futebol, eu também me envolvia em briga, em gangues. Mas eu quero falar para vocês que depois que eu encontrei Jesus Cristo de Nazaré, eu abandonei de torcer para o Vitória do mundo. Eu agora torço para 3 times. Se vocês adivinhar qual time que eu torço, eu dou um prêmio para vocês. Eu dou uma passagem para o céu direta. Os 3 times que eu torço agora. Eu torço para o Vitória. Outro Vitória. Eu torço agora para o Santos. Outro Santos. E eu torço agora para o Botafogo. Os 3 times que eu torço agora. Eu torcia para um, agora eu decidi, não, estou em Deus agora, eu vou com tudo. Eu vou torcer para 3 times agora. Eu vou torcer agora para a vitória de Jesus Cristo. Eu vou torcer agora para os santos do Senhor. E vou torcer agora para botar fogo no rabo do capeta. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Botafogo, irmão. Botafogo do Espírito Santo. Esse sim é campeão, dá de goleada. E depois me apresentaram uma droga chamada crack. Quem já ouviu falar de crack aqui, levanta a mão. Crack. Pelo menos na televisão, na sua rua, na sua cidade, você sabe o que eu estou falando. Uma pessoa dependente do crack.
E eu cheguei num estado onde eu nunca pensei que chegaria. Fumar crack. Eu era tido como o nóia, o drogado, o saciseiro. Cada lugar tem um nomezinho. Lá é nóia, saciseiro. E fiquei várias vezes trancado num quarto fedido, fedorento, junto com lugares que as pessoas defecavam lá. E fiquei 3 dias trancado fumando pedra. E minha vida estava tomada pelo cão. Eu quero falar para vocês o que eu falei de manhã em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que quando Deus faz o homem, Ele sopra nas suas narinas o fogo do Espírito Santo, o fôlego de vida. Mas o demônio soprava no meu nariz outro sopro, o pó do cão do inferno, cocaína. Eu fumava, eu cheirava, eu fumava pedra. Quantas vezes eu cheguei na minha casa de manhã cedo, depois de ter passado sexta, sábado e domingo, meu pai bateu o pé em mim e falou: acorda, vagabundo, vai para dentro de casa. E como não falar de minha mãe de Santo Agostinho? O que é que tem a ver minha mãe com Santo Agostinho? A mãe de Santo Agostinho é Santa Mônica. Ela rezou durante 30 anos para converter o herege do seu filho. Santo Agostinho era um homem prostituto, um homem que não tinha uma experiência com Deus. E Santo Agostinho teve um filho também fora do casamento. Mas eis que um dia o Senhor tocou no coração de Santo Agostinho, por causa que tinha uma pessoa em casa, rezando de joelho, diante da imagem de Nossa Senhora, rezando o Santo Terço, pedindo a Deus para que tocasse o coração de seu filho. E todos nós sabemos o que se tornou Santo Agostinho. Santo Agostinho é tido como o doutor da graça, o homem que abalou o mundo com a sua inteligência, porque ele teve um encontro pessoal com Deus, através da oração de sua mãe. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Vou falar para vocês. Durante 28 anos da minha vida, que eu vivia as desgraças do mundo, existia uma pessoa que estava em casa de joelho dobrado, ferindo os seus joelhos, chorando, cansada, fatigada, mas não desistia do seu filho. Essa pessoa se chama Renilza. Eu cometi o pecado de colocar tatuagem aqui, o nome dela. Eu quero falar para vocês, não coloque tatuagem não, viu? Porque em Isaías capítulo 49, versículo 16 vai dizer que o nosso nome, o seu nome, está escrito na palma da mão do Senhor. E Ele tem visto as tuas muralhas, Ele tem visto as tuas dificuldades. E eu cometi esse pecado. Eu carrego essa marca de carregar o pecado aqui. Eu carrego o pecado aqui na minha perna. Eu carrego o pecado aqui na minha mão. As marcas do pecado, elas ficam, meu irmão. Mas eis que um dia alguém bateu na minha porta e o nome dele é Jesus de Nazaré. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à sua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, meu irmão, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Um dia Jesus bateu na minha porta e falou: deixa eu entrar nesse coraçãozinho seu sujo, fedorento, desgraçado. Deixa eu entrar. Eu falei: deixa não. Deixa eu entrar. Deixa não, Senhor. E o Senhor batia. Fui participar de um grupo de oração depois de 9 anos. Louvado seja Deus pelo sol. Fui participar do grupo de oração. E Deus já estava lá no meu coração. Deixa eu entrar, rapaz. Eu não deixo. Deixa eu entrar, teimoso. Não deixo não, Jesus. Esse cara não vai embora não, é? Esse cara não vai embora, esse Jesus de Nazaré. Eu não vou sair daqui enquanto você não voltar. Não vou sair daqui enquanto você não abrir a porta. E talvez a sua vida tenha assim. Jesus está batendo na sua porta já faz um tempão. Jesus está batendo na sua porta já faz, um tempão. E você está dizendo: eu não quero, eu não vou, eu não aceito, eu não preciso, eu não sou digno, eu não mereço, eu isso, eu aquilo. E Jesus está lá. Só saio daqui quando você abrir a porta. Fui participar de um encontro chamado Retiro Apologético. Quando chega lá, eu resolvi abrir a porta. No momento de oração, alguém chegou no meu ouvido e falou: irmão, você aceita receber o Espírito Santo? Eu falei: meu irmão, eu estou aceitando é tudo hoje. Porque eu já não aguentava mais aquela vida que eu levava. Eu já não aguentava mais chegar em casa e ver minha mãe chorando. Quantas vezes minha mãe olhou para mim, minha mãe falava assim: filho, só Deus e a Virgem Maria por você. Como tem me feito chorar. Quantas vezes? Quantas vezes as pessoas do mundo falavam: esse daí vai parar na cadeia ou vai ser morto. Eu estou resumindo um pouco da minha história. Eu tenho um CD ali que conta a minha história completa. Depois, se vocês puderem adquirir para me ajudar, é R$5. Mas louvado seja Deus se não puder também. Eu não sou camelô não. Então Jesus bateu na minha porta e eu falei: Jesus, eu aceito é tudo. Meu irmão, aconteceu umas coisas comigo que se eu contar aqui talvez você não acredite, mas eu vou contar algumas coisas. Eu senti o sopro do Espírito Santo aqui no meu ouvido. E fui arremessado assim, uns 2 metros de distância. E caí. Para mim aquilo ali é um absurdo.
Eu não acreditava nessas coisas. Quando o rapaz falou, você aceita o Espírito Santo? Eu falei, eu aceito tudo. Eu voei lá. Lembra de Jesus? Recebe o Espírito Santo. Do mesmo jeito aquele rapaz falou comigo. Aquele rapaz só foi o alto-falante. Aquele rapaz só foi um canal. Aquele rapaz só foi alguém que Deus usou. Eu caí naquele dia como um traficante, como um prostituto, como uma pessoa, um drogado, um alcoólatra, e fui arrebatado ao terceiro céu como São Paulo. E Deus falou no meu coração: hoje você me paga o novo e o velho. Quanto tempo eu tenho? E você, miserável, não tem abrido a porta para mim. Quanto tempo? Faz tempo que eu estou aqui, ó. E você não tem abrido a porta. Mas hoje você vai ver. É como se eu estivesse em pé, meu irmão. E Jesus veio correndo assim, fez assim, ó. E me derrubou. E eu caí. Eu não resisti à glória de Deus. Interessante é que São Paulo também ele caiu do cavalo. São Paulo, mesmo São Paulo que perseguia os cristãos, mesmo São Paulo que não tinha devoção nenhuma, mesmo São Paulo que era miserável, ele ia perseguir os cristãos com a sua espada. Eis que Jesus, espera aí, São Paulo, que eu vou dar o seu, e pá, derruba São Paulo. E São Paulo agora não enxerga mais nada, só um clarão. A palavra vai dizer que São Paulo vê um clarão. E Jesus disse para ele: Saulo, por que me persegues? E Saulo de Tarso é a cidade que ele morava. Mas como te persigo? Que dia foi que eu te persegui? Todas as vezes que persegue um pequenininho, um pobre, um idoso, uma criança, um cristão, é a mim que você persegue. E São Paulo agora naquela hora levanta. Interessante dar uma explicação sobre a mudança de meu nome. Ele cai como Saulo e levanta como São Paulo. Interessante que nosso Senhor Deus Todo-Poderoso olha para Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 5, fala: não será mais chamado Abrão, e sim Abraão, porque será uma pai de uma multidão. Ele, pro mesmo Abraão, no mesmo capítulo 17, no versículo 15, ele vai dizer: não chamará mais sua mulher de Sarai, e sim de Sara, porque dela sairão muitos reis. Jesus Cristo, a primeira palavra que ele fala para Pedro, em João capítulo 1, versículo 42, tu és Simão, filho de Jonas, mas será chamado Quefas, que quer dizer pedra. Percebe como Deus vai mudando o nome das pessoas? Quando Deus ele quer criar uma identidade com essa pessoa, quando essa pessoa cria-se uma referência, Deus muda o nome dela. Então o meu nome hoje é Cleidson Cruz de Maria, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir Nosso Senhor. Cadê o irmão? Passa a favor, irmão. Amém ou misericórdia? Amados, recapitulando tudo, não deixa passar despercebido não. Recapitulando tudo, nós falamos de quê? Do Antigo ao Novo Testamento, da água. E nós vimos que Deus, desde o princípio, Ele vem com a água, com fogo e com vento, com óleo. Com a água, com fogo, com vento e com óleo. Com a água, com fogo, com vento, com óleo. Com a água, com fogo, com vento e óleo. Você vai lá na Sagrada Escritura, Jesus, Deus Todo-Poderoso se manifestando através da água, da água, da água, da água. É a água que inundou, é a água que virou sangue, é a água que abriu o mar, é a água que saiu da pedra, é a água que Jesus foi batizado, é a água que Jesus falou para Nicodemos: água, 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 água. É ou não é? Nós vimos na palavra isso, da água. Só que Jesus agora fala para essa mulher, onde essa mulher olha para ele e diz uma resposta que talvez se fosse eu não sabia como sair, mas Jesus Cristo de Nazaré é fantástico. Quando a mulher diz: tu és maior que o nosso pai Jacó, o nosso pai Jacó nos deste esse poço foi Jacó que nos deu, e sabemos quem é Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó é um grande homem de Deus. Mas aquele poço de Jacó matava a sede física, material. E agora Jesus está oferecendo uma água espiritual. Aquela mulher, provavelmente, as pessoas já viram naquele poço várias vezes buscar esta água. E por isso que Jesus fala para ela: quando beberes da água que eu te der, não terá mais sede, porque você se tornará um canal de água viva. Você se tornará uma fonte de água viva. Sabe o que Jesus está falando para mim e para você hoje, nesta tarde, irmão? Sabe? Que quando você beber da água que Jesus te der, quando você receber esta água,
O teu corpo, a tua alma, a tua vida, a tua história será um canal de água para as outras pessoas lá fora. Crê? Então aplaude a Virgem Maria. Aplaude o Espírito Santo. No momento em que você receber a água do Senhor, você não vai precisar buscar mais em fontes fedidas, contaminadas. É como assim? É como se a primeira água foi a água do poço. A segunda água foi a água da embasa. A terceira água foi a água mineral. Mas ainda não é essa água que Deus quer dar. Agora a água que Ele quer dar é a água que jorra do coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa agora é a água que Ele quer dar para nós. Quem aqui quer receber essa água, levanta a mão. Eu estou sentindo que vocês não querem não. Quer ou não quer? Ufa, que alívio. Vocês querem receber a água que sai do coração de Jesus? Então se prepara, que você vai receber essa água hoje. Eu creio em nome de Jesus. Olha só para mim, para meus olhos verdes aqui. Não só dá para ver que é verde mesmo. Meus amados, Jesus faz um convite à mulher. E a resposta da mulher para Jesus, depois que Jesus dá toda essa explicação, depois que Jesus explica a ela, se tivesse o dom de Deus, se soubesse quem te pediste, aí Jesus faz uma pergunta para ela. Se você ler na sequência toda, o capítulo todo, ela vai dizer, Jesus vai dizer para a mulher, cadê teu marido? E a mulher vai dizer, não tenho. Aí Jesus entra na alma dela. Quando Jesus olha para ela e fala, respondeste bem. Afinal de contas, os 5 que você teve não é teu. Então Jesus fala na cara daquela mulher, você é uma adúltera. Você tem pegado o marido dos outros. Então você me respondeu muito bem. Você disse que não tem marido, falaste a verdade. E aquela mulher olha para Jesus e fala, nossa, você é um profeta. A mulher reconhece que Jesus olhou não para os olhos físicos, mas para os olhos da alma dela e disse na cara dela. E quantas pessoas precisam ouvir a verdade de você e você não tem coragem de dizer? Você conhece alguém que está vivendo no adultério? Você conhece alguém que está vivendo na prostituição? Você conhece alguém que está vivendo a masturbação, a fornicação? Você conhece alguém que está viciado em alguma coisa? E toma vergonha e vai lá na cara dele e diz, na cara dela e diz, porque o que converte é a verdade. Quem é a verdade? João capítulo 14, versículo 6, o Senhor vai dizer, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então quando você fala a verdade para uma pessoa, ainda que ela não goste, ainda que ela fique assim, constrangida, magoada, revoltada, você está sendo a melhor amiga daquela pessoa. O melhor amigo, sabe por quê? Porque Santo Agostinho vai dizer que a verdade tem poucos amigos. São Tomás de Aquino vai dizer que quem diz verdade, perde amizades. Ministério, faz um sonzinho de fundo aí, no Yamaha 25380, eu acho que é o modelo dele. Um sonzinho de fundo. Quando você diz a verdade para alguém, você está dizendo para aquela pessoa, eu quero que você vá para o céu, porque eu não compartilho do seu pecado, mas eu amo você, miserável pecador. Pode ter certeza, bate no seu peito e fala assim, a partir de hoje, eu me comprometo a falar sempre a verdade. Eu me comprometo a falar sempre a verdade. Eu me comprometo a falar sempre a verdade. Olha, você está prometendo a Deus, não é a mim não, viu? Você está prometendo ao Senhor que você vai chegar na cara de quem for, dela ou dele, e vai dizer, olha, eu te amo, gosto muito de você, mas toma vergonha na sua cara, toma vergonha, lava a sua cara com água e sabão, procura o sacerdote, vai se confessar e sai do pecado nojento, miserável. Tem que ser assim, tem que falar desse jeito. E vamos ficando de pé um pouquinho. Cadê o ministério? Vai ficando de pé em nome de Jesus. Bota a mão no teu coração agora. Enquanto o ministério se posiciona. Bota a mão no teu coração. Bota a mão no teu coração. Bota a mão no teu coração, igreja. Você não está ouvindo eu falar? Bota a mão no teu coração.
Quando Jesus fixa os olhos naquela mulher, depois de Jesus profetizar, de falar a verdade para ela, acontece uma coisa fantástica. Aquela mulher olha para Jesus de Nazaré sem nunca ter visto falar nele antes. E talvez você já viveu uma experiência com Deus. E aquela mulher olha para ele e fala: dai-me de beber desta água. A samaritana olha para Jesus e diz: tá bom, então eu aceito. Eu quero esta água que tu me sugere. E muitas vezes na nossa vida, na nossa história, meu irmão, o mundo tem oferecido para nós águas poluídas, águas podres, águas que não saem do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem bebido desta água, é verdade. As pessoas têm bebido desta água, uma água contaminada. Quando você ouve uma música do mundo com prazer, vai dizer São João Maria Vianney que você peca. Você bebe de água contaminada. Quando você vai assistir um filme secular demoníaco, você bebe de água contaminada. Quando você vai para a prostituição, você está bebendo água contaminada. Quando você vai para o adultério, você está bebendo água contaminada. Nossa, a sua vida está toda contaminada, porque você tem bebido águas que não saem do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, nesta tarde, meu irmão, Deus não me trouxe aqui em vão. Ele já me provou isso. Deus não me trouxe aqui em vão. Talvez Deus me trouxe aqui por causa de você. Por causa de você. Talvez eu vim aqui nesse lugar por causa de uma pessoa ou duas. Não foi muitas. Talvez eu saí da minha terra, deixei minha casa, minha mulher, meu filho em casa, por causa de uma pessoa só. Porque você precisava beber da água que sai do coração de Jesus. Eu quero convidar vocês a tirar as cadeiras. Vamos separar as cadeiras para lá, para o lado. Ajuda aí, colabora aí, vamos tirar as cadeiras. Liberdade espiritual, esse é o nome. Tira as cadeiras. Tira as cadeiras em nome de Jesus. Ah, meu irmão, se você pediu água, você vai ter água. Tira as cadeiras tudo do centro. Tira as cadeiras do centro. Não, é para tirar as cadeiras. Vocês e todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo. A igreja inteira aqui na frente. Me ajuda aqui a tirar isso. Quem me ajuda aqui? Me ajuda aqui, irmão, a tirar. Bota aqui do lado. Hã? Pronto. Preciso aqui. Amém, igreja? Estão preparados para receber a água viva? Estão preparados ou não? Olha para aqui. Olha para aqui para a água. Estão preparados mesmo? Cabelo de chapinha, está preparado? Meu irmão, aqui não tem negócio de chapinha não, viu? A chapinha não é quente? Não alisa? O fogo do Espírito Santo é mais quente ainda, viu? Todo mundo aí, vocês, vem para cá em nome de Jesus. Vem receber esta graça, todo mundo aí da arquibancada. Tá na arquibancada aí, vem pra cá, ó. Em nome de Jesus, vem, não dói não. É gostoso, é bom. Vem pra cá, se aproxima aqui, todo mundo. Todos. Todo mundo que tá lá no fundo também não me engana não. Você me engana, mas Jesus Cristo ninguém engana, viu? Tem alguém lá no fundo? Todo mundo aqui, ó, vem pra cá, vem. Pessoal, do fundo, todo mundo. Deixa as barracas aí, deixa tudo aí pra cá pra frente, ó. Todo mundo pra cá. Todo mundo. Aqui agora é o cenáculo. Tinha 120 pessoas no cenáculo. Aqui deve ter mais, viu? Aqui o fogo vai ser maior ainda. Vem pra cá. E o ministério vai se posicionando aí, porque, meu irmão, a labareda vai descer, viu? Amém, igreja? Vocês querem receber a água, sim ou não? Vocês querem receber a água, sim ou não? Tem certeza? Irmão,
Ministério, prepara uma música aí, ministério. Prepara uma música aí. Deixa engatilhado uma música aí. Eu vou contar de 1 até 3. E você vai ver a água. Vocês vão receber a água viva. A água que vem do coração de Deus. Não é mais a água do poço de Jacó, não. Aquela água para nós não serve mais. Já serviu. Não é mais a água do Rio Jordão, não. Aquela água passou. Não é mais a água que saiu da pedra, não. Também não é essa água. Não é água que veio lá do... que o povo passou a pé enxuto, não. Não é essa água. Eu estou falando de outra água. Eu vou contar até 3. E vocês vão receber essa água. Mas eu preciso saber de vocês. Vocês querem mesmo essa água? Sim ou não? Eu vou contar até 3. E você segura que vai água. Ministério, prepara a música. Fica engatilhado já aí. Eu vou contar de 1 até 3. E vocês vão receber a água. Se prepara para cantar, ministro. Restante. 2, 3. És água viva, és vida nova. Me batizas outra vez. Se prepara. Fazes nascer, me fazes reviver. Se prepara. Água nesta fonte de onde vens. És água viva, és vida nova. E todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes renascer. Eu quero água desta fonte de onde vens. Eu te peço desta água. Segura, amor. Ela tá vindo. É água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor. E acredito nessa fonte de onde vem. É bem água, Que Deus está e Deus também é Deus. Que Deus contigo faz um só. Eu porém que vim da terra e volto ao pó. Quero viver eternamente ao lado dele. És água viva, és vida nova. E todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero a água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova. Todo dia me batizas outra vez. É pra ser batizado. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero a água desta fonte de onde vem. Canta isso. Eu te peço desta água que tu tens. É água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor. E acredito nessa fonte de onde vem. De Deus está e Deus também é Deus. E Deus contigo faz um só. Eu porém que vim da terra e volto ao pó. Quero viver eternamente ao lado teu. És água viva, és vida nova. E todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero a água desta fonte de onde vem. És água viva, és vida nova. Fala pra mim agora aqui. Vocês estão achando que é só eu? Vocês estão achando que é só eu? Tem certeza que vocês acharam que é só eu que vou banhar nas águas? Vocês não querem água também não? Quer ou não quer? Nós vamos cantar aquela canção que a gente cantou. Hoje o céu se abre, né? Quando o céu se abre, acontece o quê? Cai o quê? Chuva, né? Então hoje o céu vai se abrir também para cair a chuva de graça sobre nós. E você, eu digo para você, meu irmão, olha para mim aqui. Faz silêncio, faz silêncio. Olha para mim aqui, eu sou pequenininho. Dá para vocês me ver aqui? Olha para mim. A tua vida, a tua história nunca mais será a mesma.
Olha para mim. Olha para mim aqui. Eu quero falar para vocês na autoridade espiritual. Eu não faço nada. Mas se Deus me trouxe aqui nesta tarde, neste dia, é porque eu tenho que ser uma fonte de água viva para vocês. Para que depois que vocês receberem essa água, vocês também sejam uma fonte de água viva para sair desse lugar aqui, meu irmão. Chegar lá fora e anunciar esse Deus todo-poderoso que salva, que cura e que liberta, meu irmão. Nós vamos cantar essa canção. E você que deseja profundamente do teu coração, você vai receber a água. A água abençoada pelo sacerdote. Ela está preparadíssima para você. Ela está, como diz, temperada. Está pronta. Quando a água tocar em sua testa, em sua cabeça, em sua mão, não sei onde é que a água vai tocar. Quando a água tocar em você, meu irmão, já não vai ser mais uma simples água. Vai ser a água que escorreu do coração de Jesus. Escorreu o sangue, escorreu a água. O sangue ele veio para redimir, para perdoar. A redenção veio pelo sangue. Mas eu quero falar para vocês que a purificação vem pela água. Quem aqui quer ser puro, levanta a mão. Em nome de Jesus, levanta a mão. Quem quer ser puro? Amém. Se você não quer também, não tem problema nenhum. O reino de Deus é um reino onde Deus respeita a sua decisão. Ele está assim, ó. Não dispersa. Não dispersa. Chamar a equipe para estar preparada a equipe. E já convidar o ministério para poder cantar essa canção aí. Com toda a alma, ministério. Como se fosse a última vez que nós fosse cantar essa música. Como se fosse a última vez. Porque eu quero falar para vocês, ministério. Eu quero profetizar na vida de vocês também. Eu quero dizer para vocês que se perseverarem no caminho do Senhor, não deixar o sucesso vir para a cabeça, não deixar o estrelismo, a fama tomar conta, vocês vão poderosamente anunciar o reino de Deus. Eu quero profetizar na vida de vocês. Eu sinto pessoas boas aqui na minha frente. E pessoas que querem buscar um ideal. Como eu partilhava com o irmão, quero buscar uma identidade. Deus está preparando uma identidade maior, melhor, superior da que vocês esperam. Oh, glória. Pode crer nesta palavra. Vamos cantar essa canção. Se prepara, meu irmão. Se prepara, meu irmão. Se prepara. Abre meus braços assim, ó. Deseja o céu. Vai cair pro céu hoje. Sobre os rostos toda graça. Eu também quero me derramar. Queira se derramar hoje. Hoje tem pra você. Todo o meu Tem pra você. coração. Pra você. Pra você. Pra você.